Olá! A aula de hoje é sobre os sistemas global e americano de proteção dos direitos humanos. Iniciemos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para tanto, vamos relembrar em que contexto a Declaração Universal de Direitos Humanos apareceu. Vamos relembrar daquele Estado absolutista em que o poder soberano inquestionável determinava o que deveria ou não ser feito de forma imprevisível, ou seja, era só a vontade do soberano que determinava de que maneira os direitos de cada um iriam se processar na sociedade. Além disso, nós tivemos os ideais iluministas que fomentaram toda a produção, toda a proteção que se deu ao ser humano. Por conta disso, e especialmente após os horrores das duas grandes guerras, nós tivemos na comunidade internacional uma preocupação bastante intensa com a proteção de direitos dos seres humanos. Essa proteção de direitos dos seres humanos buscava a proteção integral do ser humano. Essa proteção do ser humano era uma proteção de forma completa, como acabei de referir. Esse ser humano era um sujeito de direitos. Portanto, a Declaração Universal de Direitos Humanos apareceu num momento em que a grande preocupação era com as liberdades e os direitos individuais de cada ser humano. Essa nova política de proteção ao ser humano trouxe para a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, em 30 artigos, um elenco não taxativo de alguns direitos fundamentais de todo ser humano. Ao analisar essa declaração, nós podemos dividi-la em 4 vértices principais. O primeiro dele estaria embasado especialmente no direito à vida, à liberdade física e à segurança jurídica. Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa preocupação aparece bastante latente dos artigos 1º ao artigo 11. Em seguida, nós temos um segundo vértice, cuja base são os laços do indivíduo com os grupos, com os lugares e com os bens. Essa preocupação aparece bastante clara também lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, dos artigos 12 ao 17. Um terceiro vértice importante na Declaração Universal de Direitos Humanos são as faculdades espirituais, as liberdades públicas e os direitos políticos. Estes assuntos estão disciplinados lá na Declaração, nos artigos 18 ao 21. E ainda, um quarto pilar importante na Declaração Universal de Direitos Humanos são os direitos econômicos, sociais e culturais, que aparecem bastante claros nos artigos 22 ao 30. Para analisarmos o conteúdo da Declaração Universal de Direitos Humanos, é importante que analisemos artigo por artigo, buscando identificar, conforme essa divisão em vértices que acabamos de fazer, qual é a tônica principal de cada artigo. E mais ainda, um grande desafio, analisar a Declaração Universal de Direitos Humanos como uma carta norteadora de interpretação a toda a proteção do ser humano no direito e na sociedade contemporânea. Já que é impossível fazer o elenco de todos os artigos de forma resumida, vamos elencar alguns artigos que são artigos emblemáticos naqueles 4 vértices importantes que acabamos de definir. No primeiro vértice, nós temos o artigo 3 como um artigo bastante importante. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Veja a importância desse direito no contexto contemporâneo. Direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal aparecem em praticamente todos os ordenamentos jurídicos que têm como base fundamental um Estado democrático de direito. O direito à vida é o direito fundamental, talvez de maior importância. Claro que fica difícil mensurar qual é o direito fundamental que vale mais, mas sem o direito à vida você não consegue exercer outros direitos. O grande desafio do Estado contemporâneo, fazendo um paralelo com a nossa situação contemporânea, é compatibilizar direitos fundamentais quando eventualmente esses direitos entram em conflito. Essa é a grande missão do Estado constitucional. Naquele segundo vértice da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos o artigo 12.
Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Essa é uma grande preocupação do Estado contemporâneo. A proteção que se dá à privacidade dos indivíduos. Isso aparece no texto constitucional, aparece no ordenamento privado, e daí aqui uma perguntinha clássica. Qual que é a diferença, ou existe diferença entre privacidade e intimidade? A privacidade é diferente daquilo que se dá na esfera pública. Portanto, tudo que fazemos na esfera pública não reflete a nossa privacidade. Ao contrário, tudo que se dá da esfera pública, daquele limite para dentro, está na esfera privada. Nem todo mundo participa da esfera privada, só quem nós quisermos, só as pessoas que convivem conosco, que participam da nossa vida mais ou menos. Dependendo do tipo de pessoa, você pode incluir um grupo maior ou menor de pessoas na esfera privada, mas não é qualquer pessoa que você deixa participar da sua esfera privada. Um pouquinho mais além da esfera privada, nós temos a esfera íntima. A esfera íntima revela quem você realmente é, a maneira como você se sente, o que você gosta de fazer, enfim, quais são as suas preferências, o que particulariza você na sociedade em que você escolheu para conviver de forma mais secreta, vamos chamar assim. O que nós temos visto no direito contemporâneo e na sociedade contemporânea, em vários momentos, é uma violação constante tanto aos direitos de privacidade quanto aos direitos relacionados à intimidade. A gravação da voz sem autorização, a publicação da imagem sem a devida autorização, inclusive em sites de relacionamento, todas as questões daí provenientes, têm sido objeto de muitas discussões em esfera doutrinária e jurisprudencial. O direito contemporâneo ainda tem esse desafio para resolver. Talvez a Declaração Universal de Direitos Humanos, lá em 1948, não tivesse pensado o tamanho do desafio que ela ia ter que enfrentar ao estabelecer a proteção à personalidade, à honra, à integridade psicofísica do ser humano. No terceiro vértice de proteção aos direitos humanos, a Declaração Universal trouxe no artigo 19 o seguinte texto: todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões, e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Veja que esse também é um desafio bastante contemporâneo. Claro que quando da Declaração Universal de Direitos Humanos não se tinha como imaginar como as fronteiras iriam ficar fragilizadas no sentido positivo, uma vez que a globalização propôs esse relacionamento bastante íntimo até entre os estados em algumas circunstâncias específicas. Os diálogos que se dão na esfera diplomática, a expressão de algumas opiniões nesse exercício da liberdade de expressão, que é um direito fundamental. Aliás, a liberdade ela tem vários desdobramentos, um deles é a liberdade de expressão. Então, para garantir esse direito à liberdade de expressão no momento contemporâneo que os Estados vivem, realmente a Declaração Universal de Direitos Humanos não poderia imaginar o tamanho que esse desafio realmente iria provocar para a sociedade. E ainda, no quarto vértice da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós utilizaremos como artigo emblemático o artigo 25, que diz, número 1, todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Perceba que esse é um elenco bastante diversificado na Declaração de Direitos Humanos. Nós tivemos ali uma série de direitos importantes e que refletem justamente a adaptação do homem à sociedade em que ele vive. Assegurar a manutenção do padrão de vida no Estado brasileiro contemporâneo é um grande desafio.
você há de concordar que com o salário mínimo manter toda a existência integral do ser humano com dignidade realmente é algo difícil de se fazer. Cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis são uma preocupação desde a Declaração Universal de Direitos Humanos e que ainda hoje se fazem bastante presentes, especialmente no Estado brasileiro. Além disso, a preocupação com a segurança. Cada vez mais temos visto situações e providências nesse sentido, no sentido de proteger o indivíduo de quaisquer tipos de violações à sua integridade nessa sociedade, de garantir essa segurança. A proteção e a política de prevenção que se dá a casos de doença, invalidez e velhice no ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo tem tido uma repercussão bastante positiva. Nós temos o Estatuto do Idoso, vasta legislação acerca da proteção aos direitos daqueles portadores de deficiência. Então, o Estado brasileiro tem cada vez mais, claro, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, se preparado no sentido de desenvolver certas leis e certas proteções jurídicas a alguns grupos de interesses específicos, alguns núcleos da sociedade específicos. Por isso que é importante entender essa Declaração de Direitos Humanos como um convite à proteção do ser humano. Na verdade, quando se previu tudo isso, se queria trazer para o Estado a preocupação em desenvolver legislações capazes de satisfazer a todos esses interesses. O número 2 desse mesmo artigo diz o seguinte: a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Veja que essa é uma previsão que também na sociedade contemporânea tem uma importante projeção. A garantia da maternidade e da paternidade como algo essencial ao exercício do direito fundamental à convivência familiar tem se manifestado cada vez de forma mais presente no Estado contemporâneo. Veja que o direito ao filho poder conviver com a sua família, seja ela família natural, originária ou uma família substituta, tem característica, tem importe de direito fundamental e tem toda a proteção do Estado. A licença maternidade, em recente alteração, não é mais de 120 dias na esfera pública, nos órgãos públicos, mas sim de 6 meses. Ainda as instituições privadas devem ficar adstritas ao prazo dos 120 dias, obrigatoriamente, e se quiserem conceder os 6 meses. Mas não é obrigatório na esfera privada, apenas nos entes públicos. Além disso, a proteção que se dá também à paternidade, à licença paternidade. Você vai relembrar que a licença paternidade tem 5 dias, né? O pai teve um filho, ele tem 5 dias para ficar com esse filho. Em recente decisão, agora em 2009, nós tivemos o caso de um pai que adotou uma criança no estado da Bahia e que na Justiça do Trabalho conseguiu o benefício de 90 dias de licença paternidade. Perceba através desse caso a preocupação do legislador e do jurista brasileiro no que tange a esse amparo que deve se dar a esse direito fundamental à convivência familiar. Portanto, foi a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos que os Estados tomaram a consciência no sentido de proteção ao ser humano como sujeito de direitos. A dignidade e o direito a ter direitos aparecem aqui intrínsecos à noção de cidadania no Estado. Nós temos aqui a dignidade como algo que abrange quaisquer direitos fundamentais. Quais são os direitos que a dignidade abrange? Não sei, cada caso vai apresentar situações particulares que vão entrar nessa perspectiva geral de proteção à dignidade, de proteção integral ao ser humano, e é isso que aparece a partir da Declaração Universal como uma preocupação que qualquer Estado deve ter com relação ao povo, às pessoas que compõem esse Estado. Essa Declaração Universal de Direitos Humanos, pelo próprio título, já sugere uma pretensão de universalidade. E você com certeza já ouviu essa pergunta: será que os direitos humanos são universais? Será que dá para aplicar aqueles preceitos estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos para todos os povos?
Ou será que em alguns povos específicos nós não encontramos alguma resistência e essa resistência repousa sobre a cultura, repousa sobre dogmas religiosos, repousa sobre questões morais daquela comunidade? O grande desafio dos direitos humanos no momento contemporâneo, na sociedade múltipla que nós vivemos, talvez seja o de aplicar esses direitos de forma universal. Você deve se lembrar do caso, por exemplo, da mutilação da genitália feminina de mulheres africanas. O caso das mulheres que têm aquelas argolas no pescoço em prática visivelmente atentatória aos direitos humanos. De casos na Índia envolvendo o conflito da religião com a aplicação de direitos humanos. Inúmeros são os casos em que, a todo momento, verificamos situações em que aqueles direitos que eram para ser universais, em algum momento se relativizam. Por isso que a doutrina mais contemporânea, no que tange à proteção dos direitos humanos, tem proposto um processo chamado de internacionalização dos direitos humanos. Todos os estados comprometidos para a aplicação dos direitos humanos de forma internacionalizada, ou seja, trazer para dentro do ordenamento jurídico nacional de cada país aquela proteção universal dos direitos humanos, traduzir aquilo em legislação que possa ser aplicada para o ordenamento com força coercitiva, uma vez que os tratados na esfera internacional não possuem esse poder de atuação dentro dos estados que são soberanos. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, através da 9ª Conferência Internacional Americana de 1948, propôs a organização